Boa noite, meus amigos, boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal que vai me assistir pelo YouTube. Estou mais uma vez aqui, para pregar a palavra de Deus através desse mecanismo que é a internet, que hoje em dia, graças a Deus, nós temos por aí. Eu venho analisar hoje com vocês a continuação de uma pregação que eu fiz alguns dias atrás aí, que é Hebreus 10, 25, que fala sobre a congregação, ou seja, não deixei de congregar, como é o costume de muitos. Eu quero colocar esse texto num ponto de vista aqui que muitas pessoas pode ser que não tenham ouvido ou visto falar sobre esse tipo de ponto de vista. O que é congregar realmente? Da onde se deriva a palavra congregar? Eu fiz um vídeo, esse vídeo está aí no meu Facebook, não foi para o YouTube, mas esse agora vai, e ele está falando realmente sobre congregar. O que é congregar? O que é estar junto? O que se congregar realmente é simplesmente estar dentro da igreja? Congregar é simplesmente ir ao culto? É só isso congregar? Deixar de congregar é quando você deixa de ir à igreja? Será que é esta a palavra correta realmente que a Bíblia está querendo usar? Nós vamos ler o texto aqui de Hebreus 10, 19 a 25 e vamos analisar ponto por ponto. Que diz assim: Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, coragem, não tendo vergonha, entendeu? De entrar no Santo dos Santos. Porque embora não sejamos dignos de entrar lá, mas temos esse livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo, o qual foi morto na cruz do Calvário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, o rasgar da sua carne foi a liberação e o acesso livre nós até o Pai Deus. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, ou seja, sobre a casa de Deus. Nesse ponto, quando se fala em casa de Deus, muitos associam-se à casa de Deus, ou seja, o santuário de Deus, ao templo físico, como os judeus, como o templo de Salomão. Como o povo sempre achou que Deus estava lá, mas Deus cansou de dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Muitas pessoas ficam criticando o jeito da pessoa vestir, o jeito da pessoa entrar na igreja. Você tem que entrar assim, você tem que vestir essa roupa, você tem que vestir tal sapato, você tem que ter tal roupa para entrar na igreja, porque lá é um lugar santo. Mentira, igreja é tijolo. Igreja não é santa. Igreja somos nós temos que ser santos e separados, com o caráter legítimo, o caráter de Cristo. Igreja é tijolo. Quando você confia na sua igreja e você acredita que a sua igreja é santa, se ela um dia se acabar, acaba-se sua fé também. Aproximemo-nos com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado, ou seja, o coração aspergido, o coração derramado perante o altar de Deus, o coração quebrantado. Frequência culto, carteira de membro, não quebranta coração. Não asperge o coração, não derrama o coração sobre o altar. Da má consciência, lavando o corpo com água pura. Da má consciência. Frequência ao culto não limpa a consciência. Ser igrejeiro, morar na igreja, não limpa a consciência. O que limpa a consciência é ler a palavra, viver o Evangelho de Cristo. Isso nos limpa a consciência. Isso transforma a renovação, isso dá renovação às nossas mentes. Guardarmos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor, ou seja, encorajamos, façamos de tudo para estimularmos, para sentirmos vontade, ânimo ao amor e às boas obras. Boas obras não é simplesmente dar comida para o mendigo. Boas obras simplesmente não é simplesmente dar roupa para quem necessita. Isso também é boas obras, mas boas obras é respeito com o próximo. É preocupar-se com o outro. Preocupar-se com o irmão que vive junto com você na mesma congregação, na mesma igreja, ou no mesmo local de encontro que você frequenta. Aí ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façam demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele quer dizer o quê? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos, ou seja, não deixemos de estar juntos. O povo da igreja primitiva de Atos Apóstolos vivia junto.
O povo da igreja primitiva, eles caminhavam junto, eles comiam junto, eles faziam tudo junto. E quem tinha duas propriedades vendia uma para dar para o outro que não tinha nada. Esse é o resumo de igreja de Cristo. A igreja de Cristo é no amor, no trato para o próximo, é na agregação. Você não pode chamar de igreja um local onde a pessoa não pode entrar com um brinco na orelha, não pode entrar com uma tatuagem, não pode fazer parte do grupo de louvor porque não professou a fé, porque não foi batizado. Porque o que afasta a pessoa da comunhão com as pessoas é a própria igreja. E isso não pode ser chamado de igreja, porque o termo correto para a igreja é eclésia, chamados para fora. Muitas pessoas acham que chamados para fora é chamados para fora porque por causa do arrebatamento, não tem nada a ver com arrebatamento nenhum. Tem a ver com chamados para fora do ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas acham que ser pregador, que verdadeiro pregador, é os que pregam bonito em cima do púlpito. Como Augusto Nicodemos, como grandes pregadores aí do meio protestante, do meio pentecostal, como Silas Malafaia, como tantos outros aí. Eles acham que grandes pregadores são esses, que vivem pregando em cima do púlpito. Mas é mentira, porque eles não são grandes pregadores. Grandes pregadores é você que prega no dia a dia. Grandes pregadores é você que sai pelas esquinas, pelos campos evalados, pregar aos pobres e para os afastados do Evangelho de Cristo. Os excluídos da sociedade. Esse é o verdadeiro pregador. Igreja é chamados para fora, chamados para servir. Não chamados para se servir. Se nós se contentarmos em simplesmente sentar num banco, cruzarmos os bracinhos e assistirmos um culto de 1 hora, 1 hora e meia, somos os piores e medíocres dos homens. Mas o evangelicalismo hoje em dia não quer saber de fazer nada para Cristo. Eles acham que se você deixar de frequentar a igreja, você não for no domingo, não for no outro domingo, não for em 4 domingos, para ele você está desviado já. Porque deixou de frequentar a igreja. Deixou de estabelecer comunhão com nós, irmão. Deixou de frequentar aqui, não estabelece mais comunhão com a gente. O congregar, que a Bíblia quer dizer, é agregar, é estar junto, é caminhar junto, é ligar para o irmão, é se preocupar com a vida do outro. Não se preocupar no termo de ficar falando da vida do outro, o que o outro vive fazendo para poder fofocar o pastor, mas se preocupar em ajudar. E se não puder ajudar, não abra a boca para falar nada. Esse é o congregar. Esse é quando você congrega, quando você está lá fora. Quando você está vivendo a igreja lá fora. Você congrega quando você é simpático no seu trabalho. Você congrega quando você não puxa o tapete de ninguém no seu serviço. Você congrega quando você respeita a tua mulher e teus filhos, e você cuida deles primeiro. Se tua mulher está doente, você fica cuidando da tua mulher. Não, mulher, eu tenho que ir à igreja. A mulher pode estar cuspindo sangue e morrendo, mas eu tenho que ir para a igreja, mulher. Eu preciso ir para o culto, porque eu não posso deixar de congregar. A Bíblia diz que aquele que não veio dos seus é pior que o descrente que tem negado a fé. Quando você deixa de comprar o leite do seu filho para entregar dízimo para pastor ladrão, ou para qualquer outro tipo de pastor, mesmo que não seja ladrão, você entrega o dízimo, deixa de dar leite para o teu filho, para dar o bom melhor para o teu filho, para dar para a igreja, você tem negado a fé. São pontos chaves em que as pessoas são enganadas sorrateiramente e fazem papel de trouxas, acham que estão certas, ainda criticam aqueles como eu e como tantos outros que querem abrir os olhos de vocês e falar a verdade. Congregar é caminhar junto com a pessoa. Jesus quer ser amado, mas quer ser amado no próximo. Não simplesmente amar aquele irmão que te bate no ombro e fala: ai, irmãozinho, você tá bem, que legal, e beijinho pra lá e beijinho pra cá. Quer amar aquele que te odeia. Aquele que não vai com a sua cara. E por a gente falar isso, a gente consegue conquistar inimigos. Mas são inimigos involuntariamente, porque eles querem ser. Porque eles estão adaptados a um sistema religioso falido, um sistema religioso legalista, uma agremiação religiosa. E quando você vive uma vida liberta desse tipo de religiosidade vazia, eles acham que você é um desviado. Julgam você como um desviado.
Os protestantes predestinam as pessoas para o céu. E agora os pentecostais predestinam as pessoas para o inferno. Se você não frequenta a igreja, você deixou de pensar diferente de mim e está no inferno. Congregação é agregação. É congregar, é estar junto. Você pode estar junto lá no meio do mato, você igreja. Você pode estar junto dentro do banheiro, você igreja. Você pode estar junto lá na zona, pregando evangelho para as prostitutas, você igreja. Você estiver junto em qualquer lugar, ligado ao evangelho de Cristo, ligado à comunhão dos teus irmãos, você é igreja. As pessoas santalizam o templo, eu canso de falar isso. Santalizam a casa física, dizendo, esta é a casa de Deus. Jesus não está ali, Deus não está ali. Jesus está lá quando tem pessoas sérias que servem o evangelho de Cristo. Aí Jesus está lá porque eles estão lá. Mas Jesus está com você na rua, está com você no banheiro, está com você na cama, está com você no teu ato sexual com a tua esposa. Jesus está com você em todo lugar, a todo momento. Jesus não está com você só quando você frequenta a igreja. Jesus está com você quando você agrega-se aos irmãos. Quando você se preocupa com o teu próximo. Quando você ama incondicionalmente o teu próximo, independente da roupa que ele veste. Da visão cultural que ele tem. Independente se ele é arminiano, se ele é pentecostal, se ele é calvinista, se ele é luterano, independente disso. Agora nós vivemos hoje em dia, no século XXI, em pleno século XXI, a faixa de Gaza é cristã aqui. Por que é que os judeus brigam tanto lá na faixa de Gaza? Aquele povo briga tanto lá? Por causa da religião. A religião é sempre o princípio de todas as guerras. Por causa de religião eles vivem brigando. Por quê? Por causa que tem que ser judeu. Não, tem que ser islâmico, tem que servir a Allah. Se não servir a Allah, vai morrer. Já pensou? Se os calvinistas decretassem guerra para os arminianos e dissessem, ó, todos os arminianos agora que não creem no calvinismo vão morrer, e tivesse que matar, é a mesma coisa. Aqui simplesmente nós não matamos com um tiro, mas matamos com a língua. Separamos-se um dos outros. Quando a igreja se separa, se divide, deixa ser igreja. Isso é macumbaria, porque isso é rebeldia contra Deus. Divisão é rebeldia contra Deus. Divisão não é quando você deixa do sistema religioso e vive uma vida liberta dentro do Evangelho. Liberta, não libertina, liberta, dentro do Evangelho. Não é isso. É quando você divide por suas próprias vontades. Eu creio na predestinação, então eu sou bom. Aí o arminianismo bate no peito e diz, não, eu sou bom porque eu consegui me salvar, porque eu decidi me salvar, eu decidi por Cristo. Aí o pentecostal diz, não, eu sou porque eu falo em língua, porque eu xalabacanta, xalabacaia. Aí eu sou o ponto, chave de tudo, eu que sou o cara, eles dizem assim. E fica aquela briga religiosa. Aí os congregação cristã não, porque na nossa igreja se beija homem, se usa o véu e se batiza por submersão. Então nós estamos certos. As outras são todas de Satanás. Esta briga é do diabo. O diabo está nesse negócio. O diabo adora ver crente brigando por causa de doutrina, por causa de sistema religioso. Que a Bíblia não manda nós ficar brigando por causa de calvinismo. A Bíblia não manda nós ficar brigando por causa de arminiano, por causa de luterano. Esses caras nem queriam fundar igreja nenhuma. Pode ver que nem esses caras fundaram igreja. Calvino não fundou igreja. Calvino pregou o evangelho. Esses caras ficam seguindo essa bobagem. O problema não é o que o cara pregou, o problema é o seguidor dele. O que os seguidores deles acrescentam mais e falam. E as pessoas são crentes papagaios, crentes mecânicos, que o que o camarada teológico da igreja dele fala para ele, ensina, ele segue aquilo. Ó, se ele disser que Calvino comia cocô, ele vai dizer que Calvino comia cocô e pronto. Tudo que disser para ele, ele acredita. Porque não vai na palavra, vai no que o outro fala. Vai no sistema religioso baseado no que o outro fala. Vai no evangelicalismo bíblico do que o outro fala. Temos igreja para todos os gostos hoje em dia. Para todas as classes. Mas 98% delas estão fora do Evangelho de Cristo. Porque não se agregam, não congregam, se separam.
Porque se as pessoas amassem de verdade e amassem a Cristo, não existiria igreja, não existiria religião, não existiria nada. Existiria um monte de gente cheia de amor, que ia pregar o evangelho e resgatar as pessoas da miserabilidade. É isso que existia. Mas não, esses tempos eu fui pedir uma ajuda para o irmão numa certa igreja aí, entendeu? Para fazer um trabalho na casa de uma pessoa. Não, primeiro eu tenho que falar para o teu pai, você tem que estar ligado na minha igreja, no pastor local, para daí nós podemos te ajudar. Que eles querem pregar o evangelho, mas querem que vá para a igreja deles. Essa é a faixa de Gaza, essa é a briga. Não querem pregar o evangelho, olha, sempre que eu falo, as pessoas, olha, você não precisa seguir o que eu sei, a denominação que eu sigo, porque eu não sigo denominação nenhuma. Nem evangelho que eu sou. Entendeu? Mas você não precisa seguir aonde eu vou, na frequência que eu vou, da onde eu cultuo com as pessoas. Você siga aonde você quiser, mas siga o evangelho. Se você consegue viver na Assembleia de Deus, mas consegue viver o evangelho e é suporte viver lá dentro, que é muito difícil, você consegue viver lá dentro, então viva. Viva muito bem lá. Agora, se você consegue viver dentro da igreja metodista, viva lá. Faça diferença lá. Mas viva o evangelho de Cristo. Não viva o sistema adaptado religioso deles. Mecanizado. Congregar é agregar. Quando se dividimos, quando ficamos brigando luterano, pentecostal, batista, metodista, presbiteriano, isso é separação, é divisão, é rebelião, é rebeldia. Isso é pecado de feitiçaria para Deus. Macumbaria não é um frango, não é simplesmente um frango na esquina. Um monte de vela vermelha, garrafa de cachaça. Macumbaria é quando se rebelamos contra a palavra de Deus para aceitar aquilo que os homens propõem. Camarada falando no Facebook ontem que a igreja é a casa de Deus, que o camarada que não é ligado a nenhuma igreja não tem salvação, eu falei para ele, então me deu um texto bíblico que prove isso. Entendeu? Ele falou um monte de asneira para mim lá. Mas não me deu nenhum texto bíblico que fale que Jesus disse que a igreja, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja há salvação, sim. E o que não há salvação é fora de Cristo Jesus. Igreja não vai salvar ninguém. Igreja vai mandar para o inferno. Denominações vai mandar para o inferno, porque Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós, eu nem vos conheço. Esse conhecer é a intimidade. Esse conhecer vem da mesma palavra do ato sexual, como diz para Maria lá o anjo, que ela nem conheceu, a Bíblia diz que Maria nem conheceu a José. É a intimidade. Quem conhece Jesus tem intimidade. E nessa intimidade flui o amor. O amor é expressado no próximo, sendo ele inimigo, sendo ele não inimigo. Sendo ele amigo, não sendo ele amigo. Mas agora, quando ficamos divididos, isso não é congregação. Isso nunca foi congregação. Porque a Bíblia diz que um reino não pode permanecer dividido. O próprio Satanás não trabalha dividido. E Jesus usou o exemplo dele. Satanás não vive dividido, mas os crentes de hoje vivem divididos. Brigando porque naquela igreja não fala língua. Naquela igreja não usa saia comprida. Naquela igreja não pode cantar. Naquela igreja isso, naquela igreja aquilo. Olhando para ritos, para sistema de culto, para sistema de doutrina de homens, para coisas farisaicas. E a verdadeira igreja vai se apagando, vai deixando de existir. Eu digo para você, meu querido, todo encontro humano é encontro igreja. Aonde nós estivermos e falarmos o Evangelho de Jesus e proclamarmos o Evangelho de Jesus, sabe onde tem sido a minha igreja ultimamente? Tem sido a casa de recuperação. Onde eu vou lá e compartilho com os meninos a palavra de Deus, eles ouvem a palavra e ficam contentes com aquilo que a gente leva para eles. Lá tem sido minha igreja. Lá tem sido minha reunião agregacional. Agregacional. Porque lá eu me sinto agregado às pessoas. Me sinto agregado ao povo daquela casa de recuperação. Agora, não dá para se agregar a uma igreja onde todo mundo é dividido. Onde todo mundo olha para o seu próprio umbigo. Onde todo mundo sabe reparar o defeito, o erro e a roupa que o outro usa. Ou a maneira que a pessoa vive. Só vai poder fazer parte da igreja aqui se ficar
um ano aqui no banco, nós vamos te analisar ainda, ver se você está apto para ser membro dessa igreja. Porque você não pode escandalizar a nossa igreja. É isso que eles dizem. Agora, o evangelho pode escandalizar. Sabe quando é que vocês escandalizam o evangelho? Sabe aí, meu pessoalzinho, meus líderes religiosos legalistas, vocês escandalizam o evangelho quando vocês não amam, quando vocês excluem, quando vocês afastam as pessoas de perto de vocês, porque as pessoas se achegam a nós, é porque Deus colocou na nossa presença para que nós possamos ajudar a caminhar. E nós afastamos essas pessoas de nós com o nosso legalismo religioso. Nós queremos, nós somos, os crentes são os publicanos fariseus da época de Jesus, que batia no peito e falava, olha, eu não sou como aquele lá, eu sou presbiteriano, eu não sou como pentecostal, porque eu não falo em língua, o meu culto é silencioso, nós não cremos em possessão demoníaca, nós somos bem tranquilos, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Agora, eles não. Os pentecostais dizem, não, eu não sou como os tradicionais, que são frios, são gelados. Nós temos o Espírito Santo. Isso é uma hipocrisia. Jesus não está nesse negócio. Jesus está longe desse negócio. Igreja, congregar, é agregar-se, não separar-se. Enquanto vocês ficarem se preocupando, porque o camarada não foi na igreja durante um ano, um mês, ou 3 meses, e ficar se questionando por que não foi, vai lá visitar, telefone para ele. Vocês ficam se preocupando porque as pessoas não foram na igreja, mas esquecem de olhar o que vocês têm feito para essa igreja ser igreja. Para essa igreja ser congregação, ser uma agregação às pessoas. Para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, essa comunidade aqui, esse local de reunião não é igual às outras. Esse local de reunião que agrega as pessoas. A gente pode vir aqui e se sentir bem. Pode vir aqui e se sentir amado. Porque as pessoas vêm do mundo, vêm de fora, com todas as mazelas desgraçadas que tem. Chega na igreja, vê um monte de pessoas de bico para cima, achando que são dono da cocada preta. O que acontece? Por isso que as igrejas evangélicas no Brasil vai chegar uma época que vai morrer tudo. Vai acabar tudo. Vai virar tudo em sistema. Vai virar tudo em show. Vai virar tudo em parque de diversões. Vai deixar de ser realmente igreja. Não está sendo, mas vai deixar muito mais ainda de ser igreja. Enquanto as pessoas ficarem se dividindo, se excluindo a si mesmas. E excluindo os que estão se chegando próximo de Cristo. Porque não se sentem afagados pelo amor de Jesus. Porque Jesus quer que nós amamos Ele no outro. Amém? Então que Deus abençoe. Congregar é estar junto. Congregar é se agregar às pessoas que necessitam do Evangelho de Cristo. Se você não se agrega, não se une, não se preocupa, não convive, não está junto com o teu irmão, com as pessoas, você não é igreja. Você não faz parte da igreja. E você sabe de uma outra coisa? Jesus diz assim, olha, tudo que será ligado no céu será desligado na terra. Muitas pessoas usam esse texto para dizer, olha, se você for desligado de membro da igreja aqui, olha, você vai ser desligado do céu, também vai para o inferno. Não, Jesus não está falando isso não. Desligamento é quando eu não perdoo. Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo o meu próximo, e Deus também não vai me perdoar. E se Deus não me perdoar, eu estou separado dele. Porque eu não perdoei e não recebi perdão. Mas quando eu perdoo, eu estou sempre religado a Deus. Sempre próximo de Deus. Tudo que está desligado, as nossas atitudes nos desligam de Deus. As nossas atitudes com o próximo nos desligam de Deus. Pecados é por omissão. Quando deixamos de fazer, deixamos de amar, também pecamos. Ficamos olhando só para o adultério, só para a prostituição, ficamos olhando só para a bebida, só para o fumo, achamos que tudo isso é pecado e ficamos esquecendo de que a omissão é pecado, o mau pensamento é pecado, deixar de amar o próximo é pecado, deixar de ser simpático com o outro é pecado também. E ficamos reparando só para o sistema religioso falido da época de hoje. Então, meu querido, se você quer ser igreja, se agregue às pessoas. Interaja com as pessoas, ame as pessoas. Seja uma igreja de braços abertos às pessoas. Se agregue, reparta-se. Doe a sua vida, doe o seu tempo, doe tudo que você puder em prol do próximo. E você verá uma igreja e um mundo melhor. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.